Olá, amigos de Ideal Espírita. Bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. E dando continuidade à leitura do livro do Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão, hoje leremos o capítulo 27, Gratificante Tarefa. Ainda no livro Os Mensageiros, ele fala ainda no livro, porque o capítulo 26 ele faz menção a esse livro de André Luiz. André Luiz relata a impressionante experiência de um grupo de religiosos que oravam em uma igreja, enquanto a cidade inglesa estava sendo bombardeada por aviões alemães em plena Segunda Guerra Mundial. Espíritos a volitar sobre a cidade observavam um grande clarão que partia da igreja, qual se fora o foco de gigantesco farol voltado para o infinito. Então, na Segunda Guerra Mundial, um grupo de religiosos estavam orando numa igreja enquanto a cidade estava sendo bombardeada por aviões. Nessa igreja, pôde-se ver, né, esses espíritos que volitar, né, é como se estivesse voando, né? O espírito ele não tem asas, não é essa associação, é um tipo de levitação. Então, vai sobrevoando ali a cidade e observou um foco de luz, como um farol, né? O farol ele sinaliza para os navios que estão em alto mar. Então, não é simplesmente uma luzinha, é uma grande luminosidade partindo da igreja. Eram as vibrações daqueles fiéis em oração que produziam a grande luminosidade. Esse episódio nos dá conta dos poderes prodigiosos da mente humana quando canalizados por atividade dessa natureza. Imagine, caro leitor, o alcance de um grupo de pessoas que se reúne para vibrar em benefício de alguém. Já comentei no vídeo anterior que eu tenho acompanhado muitos comentários nos grupos que eu tenho postado os vídeos, e um desses comentários que eu fiz a respeito da oração. E eu pedi para a moça que estava com um determinado problema que ela formasse um grupo de oração, exatamente por isso. Porque várias pessoas reunidas, orando juntas, com a mesma intenção, a intenção é fundamental, mentalizar aquela pessoa, aquele espírito que está precisando de ajuda, você mentalizar, focando naquela situação, naquele problema, várias pessoas ao mesmo tempo. E o que se tem dito hoje, diante de uma pandemia em que os templos estão com suas portas fechadas, mas as portas físicas, porque os espíritos estão lá trabalhando intensamente, o que nós temos percebido é que as pessoas estão em seus lares, mas estão orando mais do que nunca, exatamente pela situação que nós enfrentamos. Muitas pessoas precisam das nossas vibrações, então é muito interessante que os grupos se formem, pessoas entrem em contato, formem grupos de oração, estipulem determinados horários e por 10 minutos, não precisa ser mais do que isso, 10 minutos é um tempo ideal de meditação. Para quem faz meditação iniciando, pode 10 minutos, 8, 10 minutos ser o suficiente para gerar esse campo vibratório, nos colocar, né, nós nos beneficiamos também com a prece. Então, nos colocarmos nesse momento de concentração, de silenciar a mente para focar naquela intenção. E com isso, várias preces, várias pessoas reunidas, a gente cria assim esse farol luminoso.
No Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru, temos 92 grupos mediúnicos. Ele escreveu esse livro não faz muito tempo, 2018. Nesse momento, a gente sabe que não dá para ter os estudos, os grupos mediúnicos funcionando, mas muitas casas espíritas têm os seus grupos mediúnicos. Ele fala em 92, não é pouca coisa. O leitor certamente ficará admirado e talvez preocupado com tal número, mas saiba que nada é feito aleatoriamente. Formando-se os grupos depois de 2 anos de estudo, versando sobre espiritismo e mediunidade. Isso aqui é também um detalhe. Muitas casas espíritas, elas formam esses grupos mediúnicos após um determinado tempo de estudo. É importante que os médiuns tenham estudo, se preparem para a atividade que vão desenvolver. Cada casa segue determinados princípios, segue recomendações de federação, mas assim, é muito importante que haja o estudo da doutrina, né, das obras básicas, ali o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho não podem faltar do estudo de quem faz o trabalho mediúnico. Monitores acompanham o trabalho, reuniões periódicas e publicações sustentam a disciplina que deve marcar o intercâmbio com o além. Então, a gente precisa dessas reuniões e muita disciplina no estudo, na presença, na participação. Quem participa de grupos mediúnicos não pode se dar o luxo de faltar. Tem que ter a disciplina com o horário, com a presença, porque os espíritos que estão ali trabalhando contam com a presença dos médiuns. Então, todos os participantes são orientados e treinados para o exercício das vibrações, efetuadas a partir de papeletas em que os interessados registram o nome, a idade, o endereço dos beneficiários. Isso também é uma prática, as pessoas escreverem em papeizinhos, né, o nome, endereço, a idade que a pessoa tem, para que ela receba essas vibrações. De 10 a 15 pessoas recebem as vibrações do grupo, com duração média de 10 minutos no total. Como eu falei, tem um sentido esse tempo, né, de oração, de meditação, de vibração. As vibrações são feitas após estudo de obra que verse sobre a mediunidade e leitura de página evangélica, geralmente da série Fonte Viva de Emmanuel. Também se pode usar essa obra, né, porque o Emmanuel trata do Evangelho, ele vai aprofundando a partir de trechos extraídos do Evangelho, mas pode-se usar o próprio Evangelho para fazer essa leitura e preparo do grupo mediúnico. Logo após as vibrações, conforme a orientação de nossos mentores, entramos na prática mediúnica. Isso porque, não raro, esse trabalho atrai para a reunião espíritos que estão obsidiando os beneficiários das vibrações. Então, as reuniões mediúnicas, elas fazem essas vibrações e, por conta do benefício que se gera a essas pessoas, os espíritos que estão conectados ali, eles são atraídos. Quando conseguimos demover o obsessor dos seus propósitos, os resultados são imediatos, favorecendo a recuperação do obsidiado. Então, no caso de um trabalho de desobsessão, você atrai o espírito que está obsidiando, que está perturbando. A gente usa esses termos, mas é interessante colocar espíritos sofredores, porque tanto o encarnado quanto os desencarnados estão ali conectados e sofrendo. Às vezes é o próprio encarnado quem está obsidiando o espírito desencarnado. Está tão apegado, ele está com mágoa, com saudade, enfim, ele fica atraindo a presença daquele espírito que fica ali conectado. Desculpa. Então é interessante que neste momento que o espírito é atraído, ele passe por uma orientação e consiga seguir, né, com o seu trabalho, com a sua jornada no plano espiritual, deixando
se desconectando do espírito está encarnado. Mas é preciso fazer um trabalho com o espírito encarnado também, para que ele tenha consciência e passe ele próprio a fazer vibrações, né, com bons pensamentos e um trabalho no bem, para não atrair, porque a gente já sabe que a obsessão ocorre por sintonia, por atração. Certa feita conversei com um obsessor atraído pelas vibrações. Assediava idoso senhor, pretendendo levá-lo à morte. Ouvi sua história e suas motivações, bem justificadas sob o ponto de vista humano. Então, esses espíritos, eles vêm e acabam perturbando uma pessoa que está encarnada e eles têm justificativas, eles se explicam, como nesse caso, olha, sua vítima de hoje fora, na existência passada, poderoso coronel no interior do país. Desejando apossar-se de suas terras, simplesmente mandara matá-lo e toda a sua família, pais, esposas e filhos. É difícil modificar as disposições vingadoras de alguém que foi tão lesado e carece de compreensão mínima sobre os mecanismos da justiça divina. Somente ganhando sua simpatia poderemos ensaiar uma mudança. Foi o que fiz, situando por justificável sua ação vingadora. Então, a Richard Simonetti faz aqui o diálogo, né, justificando, concordando com aquele espírito, para ter a confiança dele, a simpatia dele, mostrar que nós compreendemos, nós não estamos na condição de julgar ninguém, condenar ninguém. Então ele fala, se fosse comigo, argumentei, talvez fizesse o mesmo. E o espírito disse, ainda bem que concorda, falou, descontraindo-se. Perguntei em seguida o que era feito de sua família, que tanto amava. Respondeu-me desolado que perdera o contato com seus amados. Argumentei que certamente eles tentavam aproximar-se, iniciativa frustrada por estar ele com a mente fixada no propósito de vingança. Se modificasse suas disposições, certamente ocorreria o reencontro. Foi assim que o espírito desistiu da vingança, sendo acolhido pelos mentores da reunião. Então, o que aconteceu aqui é que o Richard Simonetti, nessa reunião mediúnica, ouviu o relato de um espírito sofredor que estava perturbando o outro porque identificou naquela pessoa um espírito, na encarnação anterior, que mandou matá-lo, matou sua família, seus pais, sua esposa, seus filhos, para ficar com a terra. E com isso, ele ficou com tanta raiva, né? Na verdade, a raiva virou ódio, que quer a vingança. E o ódio, ele é um poderoso vinculador. Quem sente ódio se vincula àquela pessoa, tanto quanto o amor vincula. Então a gente fica com ódio, diz que não perdoa e quer se afastar da pessoa, a gente não consegue. A gente cria uma conexão ali muito forte. Precisa dessa pessoa compreender e deixar que a justiça divina se faça, e não ela própria achando que vai fazer justiça do seu modo. O que a gente chama de justiça, na nossa visão, feita por nós, é vingança. Justiça unicamente se dá pelas leis divinas, pelas mãos de Deus. E ele se deu conta de que o ódio dele, que vinculava àquela pessoa, fez com que ele se afastasse de quem ele ama. Ele lembrou das pessoas queridas a ele e fez outra escolha. Preferiu ficar com quem ama a ficar com quem odeia. E deixar aquela pessoa que estava em nova encarnação entregue as provações e as expiações necessárias para ela. E daí ele se afasta para também receber o amparo de Deus, o acolhimento, o tratamento necessário.
Final feliz que se delineou a partir de um grupo de pessoas dispostas a concentrar a mente, exercitando a caridade em serviço de vibração. O serviço é de vibração. O nosso pensamento tem muito poder. Um poder que a gente não tem dimensão. Nós co-criamos, nós criamos o que a gente chama de forma pensamento. O nosso pensamento, principalmente aquele de todo dia, né? A gente vai reforçando aquela ideia, nós vamos criando e aquilo passa a existir. Então é preciso muito cuidado com o que nós estamos pensando. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, sentimentos e ações. E Deus sabe tudo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, são as características que a gente já tem ali definidas no Livro dos Espíritos, e se Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Este, caro leitor, é um caso dentre dezenas para lhe demonstrar a importância desse serviço quando exercitado com dedicação e o ideal de servir. O trabalho mediúnico é muito importante porque é feito a partir da intenção de ajudar através das vibrações das preces. Então, o que nós podemos fazer, e eu sugiro, falei no início do vídeo, e eu reforço, grupos, aqueles amigos do Centro Espírita, que a gente não está se encontrando mais, vamos entrar em contato com eles, Facebook, WhatsApp. Aproveitemos essas redes sociais, porque são redes para conectar as pessoas, para que a gente possa conectar com coisas boas, úteis, né? Fazer utilidade disso, uma boa utilidade. Criar grupos de oração, de prece, de vibração. Vamos vibrar pelo nosso planeta, vamos vibrar por pessoas que estão pensando em suicídio. Eu tenho visto muito isso, pessoas ficando numa condição assim de desespero e elas estão escrevendo nos grupos. Isso é bom sinal, elas estão buscando algum contato, alguma ajuda. E as vibrações, as preces são muito importantes para envolver todas essas pessoas e o nosso planeta, que está passando por um momento muito único, né? Passando por um momento especial, e cada um sente da sua forma, mas todos nós, eu sempre falo isso, estou repetindo e não vou deixar de repetir, porque é fundamental. Todos podemos fazer alguma coisa. Todos nós podemos fazer uma prece. E essa vibração, ela pode fazer a diferença para mim e para todos nós. Então, que hoje a gente possa ficar com essa lição, poder se organizar, se disciplinar para fazer uma prece, que seja sozinho, que a gente possa montar um grupo, mas que pelo menos a gente possa todo dia ter a disciplina de fazer um agradecimento por estarmos aqui, por estarmos com a oportunidade de viver uma vida de transformação, de serviço no bem, porque Jesus, ele nos acompanha, jamais esteve apartado de nós. Governador desse planeta, ele cuida de cada um de nós e está marcando cada um que está trabalhando na seara do Senhor. Isso está no Evangelho. Então, vamos receber essa marca do Cristo como trabalhador dele e vamos trabalhar hoje, aqui e agora, com uma prece. Tenhamos um ótimo dia,
com as bênçãos do nosso Pai. E até o nosso próximo encontro.